Isso daqui é uma parada única. Isso daqui é um santuário que ela fez pro Pablo Escobar, né? Afinal de contas, essa casa existe porque ela foi beneficiada por ele. Então, olá, meus amigos, minhas amigas, meus patrões e minhas patroas. Hoje estamos aqui no bairro Pablo Escobar, o bairro que foi fundado por esse narcotraficante, talvez o mais poderoso da história. Ele construiu esse bairro em 1984. Lembrando que o Pablo Escobar, estima-se que ele fazia cerca de 420 milhões de dólares por semana. Então ele movimentava muito dinheiro, não sabia o que fazer com dinheiro. E como ele estava querendo se envolver na política, acabou construindo esse bairro, acabou cedendo lotes para as pessoas. O objetivo desse vídeo não é de forma alguma enaltecer a figura do Pablo Escobar, mas sim trazer um conteúdo curioso, mostrar um pouquinho como é a vida das pessoas aqui, o que elas acham dele. Será se elas enaltecem ele? Será se elas curtem ele? Será se não, eles realmente reprimem o Pablo Escobar? Perguntas que vamos tentar descobrir um pouquinho mais sobre como que é a vida aqui, beleza? Então se liguem aí, vamos lá. Estava contando aqui o Christian, como vocês podem ver aqui, algumas notícias do Pablo Escobar. Tem cá pra você ver. Ele é tido por muitos como uma espécie de Robin Hood, que era um apelido que ele adorava, porque apesar de todo o mal que ele fez, tinha muitas coisas que ele fez de positivo. O próprio bairro, inclusive, ele é construído em cima de um lixão. O que antes era um lixão, na época que o Pablo Escobar queria se tornar um político, ele, na real, teve um projeto de falar Medellín sem lixão. E aí ele comprou esse terreno todo aqui, como vocês podem ver. E aí, aqui era um pouquinho das imagens da época. E aí, no final das contas, ele acabou construindo isso daqui. Acabou construindo várias casas, cerca de 250 casas primeiro. Essa faixa do Bem-vindo ao bairro Pablo Escobar, onde a gente está, é aqui. Pouco a pouco ele foi construindo mais casas, mais casas, mais casas. Hoje moram aqui no bairro cerca de 15 mil pessoas, são mais de 4 mil casas. E pelo que o Christian, nosso guia, estava falando, já são 5 gerações que estão aqui, que pouco a pouco vão recebendo as casas. E aqui digamos, como na época o terreno não era legal, isso daqui, essa carteirinha, era um tipo de documentação que a mãe do Pablo Escobar dava, né, que as pessoas próximas ao Pablo Escobar davam para certificar que aquela pessoa tem uma casa aqui. As casas já eram entregues com tubulação, com água, luz, enfim. Daí vem também um pouco o apelido de Robin Hood. Ele era muito fã de futebol, né? O time dele era o Independiente Medellín. Ele construía vários campos aqui na comunidade também. O Pablo Escobar, que durante muito tempo, né, ele tinha vários acordos com políticos, etc., para, digamos, mascarar qual que era a real fonte do dinheiro dele. Aqui, como vocês podem ver, ele falava que ele era o patrão do café. Ele, quando montou a Fazenda Nápoles, colocava vários animais e colocava as pessoas, né, da região, levava várias pessoas, caravanas de Medellín, para ir para lá visitar, gratuitamente. Ele continuou como uma figura muito querida durante muito tempo, até que ele foi preso em Itagüí. E aí pegaram 39 libras de cocaína com ele. Dessas 39 libras de cocaína, como ele literalmente tinha comprado o presidente, tinha comprado várias pessoas da cidade, ele pagou para não ser julgado em Itagüí, mas ser julgado em Medellín. E aí quando ele foi julgado em Medellín, como ele já tinha comprado todo o juízo, toda a galera, ele tá aqui nessa foto rindo. Ele sabe que não vai rolar nada com ele, não vai pegar nada com ele. Aí depois que, né, ele foi preso e recebeu essa... Não foi preso, né, foi indiciado. E ele começou a entrar na política forte. Ele queria muito, em algum momento, ser presidente da Colômbia. Ele queria entrar forte na política. Só que, eventualmente, descobriram que a fonte dele era cocaína, a fonte de dinheiro. E aí saíram várias notícias no jornal. Inclusive, aquela foto que a gente mostrou agora foi uma das origens, assim, de tudo começou a dar errado pra ele, de certa forma. E aí ele foi desmascarado no jornal É o País. E esse daqui era o presidente do país, o presidente do jornal, né? É o País. E assim que saiu a notícia, pouco tempo depois ele foi assassinado. E aí, digamos, ele começou a assassinar todo mundo. Quem queria julgar ele, todas as pessoas que ele queria mortas começaram a ser assassinadas. E foi aí, de certa forma, que ele começou a ser perseguido por terrorismo.
Aqui vocês já podem ver um pouquinho, por vários cartazes de buscas, inclusive nos Estados Unidos. 10 milhões de dólares, começou a ser uma das pessoas mais procuradas do mundo. E aí, enfim, depois de um tempão, quando ele já estava começando a ficar, o bicho já estava pegando para ele fez um acordo com a Colômbia e construiu a própria prisão dele, que é a Catedral. Que se vocês viram Narcos, vocês já viram como é que é. Aqui são algumas fotos que ele construiu literalmente uma área de lazer para ele mesmo. E aí tirou algumas fotos também para mostrar, para comprovar para os Estados Unidos que ele estava preso. Inclusive, colocou aqui uma boina, não sei como é que chama essa boina russa. Na época, os Estados Unidos e a Rússia estavam em Guerra Fria, então ele meio que colocou essa chapéuzinha aí pra zoar os caras. Aqui, mais várias outras informações, e aqui, realmente, quando ele morreu. Acho que foi no meio dos anos 90. Tem muita controvérsia ainda sobre a morte dele. A família fala que ele se suicidou. A DEA e os Estados Unidos falam que eles mataram ele. Tem muita controvérsia pela forma como as balas estão no corpo dele. Dizem que não era possível de chegar as balas aqui. Então, enfim, né, é uma história um pouco que não se sabe ainda muito. Mas isso é um pouquinho do museu dele aqui no bairro dele. Muita informação. Todo mundo que teve algum tipo de relação com o Pablo Escobar escreveu um livro. Esses dois livros foram escritos pelo Popeye, que era um sicário, um dos principais sicários, assassinos do Pablo Escobar. O Pablo Escobar tinha mais de 3 mil sicários, então tinha um exército mesmo. Esse daqui, esse é da esposa, a esposa escreveu. Mi padre, o filho escreveu. Esse era a Virgínia Valero, que era a amante dele. Esse daqui é da irmã dele. Então... Realmente, tem muito livro aqui. Assim Matei a Pablo Escobar, de um oficial dos Estados Unidos que matou o Pablo Escobar, escreveu um livro e hoje ele está preso por narcotráfico. E quem estava me contando a história aqui é o Bom Christian, que mora aqui no bairro, parceiro. Christian, ¿qué me estabas contando acerca del caballo? Bueno, el terremoto de Manizales fue un caballo que era de la familia Escobar. Ese caballo está entre los más costosos de acá de Colombia. Y fue secuestrado en Aguacatala por el cartel de Cali, el cartel enemigo de Pablo Escobar. Ellos en esa guerra decidieron coger al caballo y castrarlo, no asesinarlo sino castrarlo porque era más ofendente. El caballo castrado ya no podía engendrar, entonces ya no tenía ningún precio. E aqui está o cartel de Medellín. Aí tem os dois principais sicários dele, que são os principais assassinos. Ele e o primo dele que começaram o cartel e, enfim, o irmão dele ali. E o Christian estava falando que essa é uma casa original da época, né? Tanto pela forma como ela foi construída, pela janela, essa é uma janela típica, esse teto também. Vem cá, a Stephanie que mora aqui deixou a gente entrar. Então é uma casa que, pelo que ela contou pra gente, tem essas divisões aqui, né? Que eles faziam na época. 3 divisões, a sala, a casa e ali na parte de trás um pátio para você colocar ali as suas sementinhas e tudo mais. Isso daqui é uma parada única. Isso daqui é um santuário que ela fez pro Pablo Escobar. Afinal de contas, essa casa existe porque ela foi beneficiada por ele. Então... E o Christian estava dando ideia que as casas que o Pablo Escobar dava, essas daqui, até o ano de 1984. E aí, de 1995, parou de dar as casas como tal e começou a dar terreno. A gente vai passar agora para o lugar onde realmente eram os terrenos, e não as casas. Esse grafite aqui tava me dando ideia, o Christian, achei da hora. Que isso daqui é basicamente o lixão que era antigamente, pegando fogo, né? Que foi algo que aconteceu. E aqui
já é, na real, as pessoas que vieram do campo, né, que foram as principais pessoas que vieram do campo. Isso aqui representa um pouco o pessoal de Antioquia, que é o estado. E aí eles saindo do campo e vindo para a cidade. Então são os fundadores do bairro. Um ponto também que é bastante interessante, a prefeitura de Medellín, eles não querem, digamos assim, que o bairro seja lembrado como bairro Pablo Escobar. No mapa você não encontra, você bota no Google Maps também, você não encontra. Você encontra onde é aquela faixa, você encontra monumento ao Pablo Escobar, mas você não encontra bairro Pablo Escobar, porque eles não querem que seja lembrado, que seja nomeado, seja conhecido assim. Mas as pessoas daqui sim querem. Tanto que eles fizeram aquele mural, e para ficar bem claro, que eles querem que seja lembrado como bairro Pablo Escobar, porque só existe por causa dele. O Pablo Escobar, que quando faleceu, disse que foi o velório com mais pessoas na história da Colômbia, que foram quase 10 mil pessoas que atenderam ao funeral dele. Segundo o Christian estava nos falando, essa daqui, que é uma das casas mais nice que tem aqui na quebrada, é a casa do Limón. Limón era um dos taxistas do Pablo, que acabou se tornando taxista do irmão dele, se tornou uma pessoa de confiança. O Pablo ele tinha mais de 3 mil taxistas na frota dele. E o que ele queria com os taxistas? Informação. Então ele tinha 6 mil olhos em toda Medellín, olhando tudo que acontecia, passando informação de onde estava a polícia, de onde estava o exército, etc. Então o Limón era, digamos assim, um dos caras de maior confiança e foi, inclusive, no final das contas, acabou se tornando um dos guarda-espaldas, guarda-costas dele e morreu junto com ele. Eu estou aqui no Museu da Paz e da Reconciliação. E por que é o Museu da Paz e da Reconciliação? O Pablo Escobar, ele foi expulso da política por esse cara, que era o ministro da Justiça. Ministro da Justiça, ministro da Segurança. E aí ele era pai dessa criança. E essa era a criança, Jorge Lara. O pai dele foi assassinado pelo Pablo Escobar e ele acabou crescendo sem pai. E depois disso, digamos assim, o Pablo Escobar começou a ser considerado um terrorista. E aí depois disso eles começaram a viver de forma mais clandestina. Esse é o filho do Pablo Escobar. E ele como filho, digamos assim, as duas pessoas foram diretamente impactadas pelo Pablo Escobar. Esse cara, o Jorge Lara, tinha tudo para odiar tudo relacionado ao Pablo Escobar. Só que hoje em dia, ambos são muito amigos e fazem conferências, fazem eventos sobre a paz. Então é um pouco do que todas as pessoas aqui da região mostram esse museu, não esse museu, né, mas esse mural com muito orgulho, né? E aqui a gente tem um amiguinho. E aqui, ó, esse galpãozão enorme, quem mandou construir foi a mãe do Pablo Escobar. E hoje em dia é uma escola pública. Não teve nenhum apoio do Estado, mandaram construir a mãe mesmo. É, digamos assim, meio que tido como o centro do bairro Pablo Escobar. Aqui estão fazendo um grafite, está em transição, o artista do grafite. Qual é o teu nome, bro? Julián Martínez. Qual é a tua grafite favorita que existe? Ele é Pablo, assim? Aqui vão fazer como se fossem as asas, tem gente que vê ele como um santo, e aqui vão fazer como se fosse um diabo, porque tem gente que, obviamente, vê ele como um diabo. Ali o bom e velho orelhão, tá escrito ali, ó, minuto 200 pesos, tipo uns 20 centavos. Diz o Christian que antigamente, quando não se cobrava, você podia meio que falar grátis, né? Aí 2 minutos cortava a ligação. Fazia fila, tipo assim, fazia 20, 30 pessoas esperando a vez de falar no telefone. E aí já hoje em dia que cobra já não tem mais tanta fila. Na parada aqui, olha isso aqui. Isso aqui é a fila pra ir na drogaria. E o Christian tava falando que tá rolando essa fila e rola todo dia. Porque o Dom Dario é o dono da farmácia e ele é médico. Então as pessoas vêm aqui para meio que comprar remédio e meio que perguntar para ele, o que eu tenho, o que tá rolando, o que você recomenda tomar. Ele é meio que a pessoa mais famosa do bairro, Dom Dario. Entonces esa es la iglesia creada por Escobar en la época cuando se crea el barrio. En los primeros años, como el barrio era ilegal, la iglesia permanecía cerrada. En el año 97 se legaliza el barrio y se le asigna un sacerdote a la iglesia.
A la iglesia le tuvieron que cambiar el nombre para poder que estuviera abierto. Lleva el Santo Devoción de Escobar, Santo Niño de Atocha, así se llamaba, Iglesia Santo Niño de Atocha. Hoy en día llevaron un San Simón y le pusieron Iglesia San Simón Apóstol. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham conseguido ver um pouquinho de como que é a vida aqui na comunidade, no bairro Pablo Escobar. As minhas percepções, como sempre, pessoal muito batalhador, muito querido, muito empreendedor. Todo lugar que você olha tem algum negocinho, cabeleireiro, professor, tudo. Todos muito receptivos também, novamente. Eu quando vim aqui em 2016, não existia esse museu que vocês viram. Pelo que o Christian, né, que mora aqui, nos disse, o turismo aqui não é muito bem-vindo pela prefeitura, pela alcadia. Eles veem como narcoturismo, e não é algo que eles querem promover. Então, durante muito tempo, as pessoas daqui viram esse turismo, eles com olhos assim, eu não sei se eu devo colaborar, porque às vezes eu posso me meter em problema, né, com a prefeitura. Mas hoje em dia, eles sim se envolvem, e o que eu posso dizer? Além de se envolver, eles querem passar uma mensagem muito bonita de que, pô, aqui sempre reina a paz, diferentemente de outros lugares de Medellín. Todo mundo é batalhador, todo mundo sempre lutou pelo seu pão. Eles gostam, né? Todo mundo demonstrou muita curiosidade, quis mostrar um pouquinho também. Todos aqui quiseram mostrar muito mais, assim, um lado do Pablo Escobar que as pessoas não veem, né? Ele tinha esse lado completamente maníaco, psicopata, mas ele também fez coisas boas, que não apagam as coisas ruins que ele fez, com certeza. Aqui, obviamente, eles acabam focando muito mais nas coisas boas. No final das contas, é um rolê que eu acho que tem que vir. As pessoas aqui são muito queridas, receptivas, e espero que vocês tenham curtido. Nos vemos em breve com mais um videozinho. Tamo junto, um abraço.